Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, 250 mil reais por mês, o Manteiga ganhava 1 milhão do Banco Master. Esse tem sido o tema recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que quando a gente acha que o fundo do poço chegou, aparece mais alguém ligado ao Banco Master, o Daniel Vorcaro. E aí a gente vai descobrindo mais coisas e se divertindo um pouco com isso. Esse roteiro já se repetiu algumas vezes com várias figuras, como o Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais de propina para a Viviane, com o Toffoli, no caso do resort. Mas não é só isso. Há também Ricardo Lewandowski. Se você não lembra do Ricardo Lewandowski, que você não tem mais de 2 meses de idade, Ricardo Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, até, sei lá, uns 2 anos atrás, mas até, sei lá, o mês passado, era o ministro da Justiça do governo Lula. E, de novo, bom jornalismo, a Andresa Matais e o André Chalders reportaram ao Metrópolis que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de advocacia do Lewandowski, mesmo durante o seu período como ministro da Justiça. Não, reparem, dessa vez não foi o escritório da mulher do Lewandowski, foi ao escritório do Lewandowski. E essa contratação ela teria ocorrido a pedido do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, aquele do PT, o Partido dos Traficantes. E eu só posso imaginar o que faz o líder do governo pedir a contratação do ministro da Justiça do Lula para um banqueiro envolvido em fraudes bilionárias e pagamento de propina. E querem saber qual é o valor do contrato? 250 mil reais por mês. O contrato durou de 28 de agosto de 2023, alguns meses depois da saída do Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, até setembro de 2025, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça há quase 2 anos. Lembrem que na semana passada a gente, para conectar, eu não sei como é que fala, se esse termo é bolotário, é utilizado mesmo, mas se a gente for conectar os pontinhos, por fazer aquele mapa que a polícia do FBI faz, os serial killers também fazem quando querem matar alguma vítima, conectem mais um pontinho. Jacques Wagner é aquele mesmo que eu disse no programa que tinha a fama de ser sócio oculto do sócio do Vorcaro, que ganhou autorização para operar um banco, mesmo sob investigação do Galípolo. Só para a gente tornar esse assunto mais complicado. Mas, enfim, eu estava falando do contrato do Lewandowski, que durou de 28 de agosto de 2023 até setembro de 2025, ou seja, até agora há pouco, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça por 2 anos. Então, nesse período, o contrato rendeu até mais do que a manchete da reportagem diz. A reportagem fala em 5 milhões. Só durante o tempo dele como ministro, o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu 5,25 milhões de reais do Banco Master e com outros 1,25 milhão tendo sido pagos antes dele assumir o ministério. E os valores dessa parceria entre o Lewandowski e o Master são até muito inferiores aos valores pagos à nossa Neymar da advocacia brasileira, a Viviane Bastos de Moraes, mas o objeto, isso é que é a parte mais divertida, o objeto é bem similar. Vejam, por exemplo, que o objeto do contrato era a prestação de serviços de consultoria jurídica institucional de caráter estratégico ao Banco Master. Uma das obrigações do Lewandowski era participar das reuniões de comitê estratégico do Banco Master, mas apesar dele estar sendo muito bem pago para isso, lembrando, ele era ministro do governo Lula, participando do comitê estratégico de um banco, o ministro da Justiça. Mesmo ele sendo muito bem pago para isso, você não precisa se preocupar, porque durante todo o período do contrato, segundo apurou o Metrópolis, ele só participou de 2 reuniões. Daí, porque ele passou a ser ministro, ele parou e passou a ser representado, não há conflito de interesse nenhum, por um parente. Quem é o parente? O Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, que também não entregou absolutamente nada, nenhum resultado significativo ao Banco Master que justificasse 250 mil reais por mês. E aí eu faço a seguinte reflexão. Você que está me assistindo, você que está empregado, que ganha seu salário, que eu arrisco dizer, você pode dizer no chat se sim ou não, mas eu arrisco dizer que para boa parte da nossa audiência vocês ganhem
menos de R$250.000 por mês. Eu não tenho nem perto disso de receita de assinante. O que acontece se você, assim como Lewandowski, faltar a quase todas as reuniões do seu trabalho e só aparecer 2 vezes? O que acontece se você recebe mais de R$100 milhões ao longo do tempo e não entrega nenhum resultado para a sua empresa? Bom, no mundo onde esse contrato não era para o pagamento de um agente de propina, para um pagamento de agente público, o Lewandowski teria sido demitido. Porém, como esse contrato, nós sabemos, não era destinado porra nenhuma à prestação de um serviço de verdade, o cara não trabalhou, não foi nas reuniões que ele tinha que ir, foi substituído pelo filho, que também não entregou nenhum resultado, e o dinheiro continuou caindo na conta. Porque esse é o arrego da polícia, é o arrego do traficante para a polícia. E não é só o ministro da Justiça do Lula que estava ligado ao Banco Master, afinal, se descobriu agora que o próprio Lula recebeu o Daniel Vorcaro e o Galípolo no Palácio do Planalto no final de 2024, enquanto o escritório de advocacia do ministro da Justiça dele estava na folha de pagamento do banco. É muita putaria. Mas, como eu te falei, isso deveria estar naquele site que começa com X. E o melhor de tudo, a reunião era tão honesta e transparente que o Lula não registrou ela na sua agenda oficial. Daí você vai aprofundando e percebendo algumas coisas. Quem é que estava nessa reunião? Estava nessa reunião o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Ele tinha um apelido na planilha do Odebrecht que eu esqueci. O Augusto Lima, ex-sócio do Master. Lembra o cara que eu estava falando agora há pouco? Lula e Daniel Vorcaro. Tá? O Guido Mantega foi o organizador da reunião. Se vocês não lembram, além dele ter sido ministro da Fazenda do Lula e da Dilma, no auge dos escândalos de corrupção, por muita coincidência, também foi contratado. Eu não vou. Por quem foi contratado Guido Mantega? Pelo Banco Master. Apelido de quem? Do Jacques Wagner. Para o Mantega, a mamata ainda foi maior do que para o Lewandowski. Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, R$250 mil por mês, o Mantega ganhava 1 milhão. E durante todo o período em que ele trabalhou, ele recebeu uma pequena quantia de R$16 milhões. Claro, longe ainda da nossa Ronaldinha, da nossa Neymar Viviane, com os seus R$129 milhões, mas você consegue ver o esquema de maneira muito clara. O senador do PT, que é supostamente sócio do Vorcaro, indica a contratação do Guido Mantega para o Vorcaro, e uma vez contratado, o Mantega leva o Daniel Vorcaro para uma reunião com o presidente da República e o presidente do Banco Central, justamente as duas pessoas que poderiam ajudar ele a destravar a venda do Banco Master, do Vorcaro, para o Banco de Brasília, ou dos ativos do Master, que fosse para o Banco de Brasília, o BRB. E, obviamente, vocês devem imaginar que, como eu disse, o sistema é foda, parceiro, e ele não estava só com essas pessoas. Tinha mais gente disposta a destravar essa negociação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vocês entendem como isso se conecta ontem ao vídeo que eu passei ontem sobre a delação premiada do Marcelo Odebrecht? O esquema é contratar por cifras milionárias, diz o Marcelo Odebrecht, as pessoas indicadas por membros do governo, porque aí essas pessoas vão te aproximar do presidente da República, dos ministros, do presidente do Banco Central, e aí os seus negócios vão começar a ser magicamente destravados. Vocês chamam isso de capitalismo, mas isso não tem absolutamente nada a ver com capitalismo. Isso não é competição, isso não é eficiência. O Daniel Vorcaro não era um puta banqueiro. Ele foi um banqueiro que entendeu que não existia capitalismo, existia pagamento de propina dentro do sistema. E se você pagasse propina, que ele disse que era prioridade ao pagamento da propina, por exemplo, o do escritório da Viviane, estão lá nos reportagem, se eu não me engano, da própria Malu Gaspar, dizendo que o pagamento da propina para a Viviane era prioritário. Se você
O Daniel Vocaro percebeu isso melhor do que ninguém. Então, se você desse prioridade para o pagamento de propina, não está nem aí se o seu banco dá lucro, se não dá lucro, porque no final das contas ele ia acabar enchendo o rabo de dinheiro, como encheu o rabo de tanta gente de dinheiro. E isso teria dado muito certo com o apoio do Guido Mantega, com o apoio do Jacques Wagner, com o apoio do Lewandowski, com o apoio do Alexandre de Moraes, não fosse a briga fratricida dentro do próprio sistema, treta com André Esteves e por aí vai.